Olá, tudo bem com você? Espero que esteja. Eu sou Fábio Costa, esse é o canal do Observatório da TV no YouTube, que se você não ainda é inscrito aqui no canal, eu peço que se inscreva, né? Peço sempre. Já somos mais de 21.500, 21.600, 700, 800, crescendo sempre, graças aí ao carinho, ao apoio de todos vocês que acompanham os nossos conteúdos. E também, quando você se inscrever, caso você não tenha feito isso ainda, não esqueça também de ativar as notificações no sininho. Assim, tudo que nós publicarmos, o YouTube te avisa, né? E também acompanhe os nossos conteúdos na sua plataforma digital de áudio preferida, como Google Podcasts e SoundCloud, Grupo Observatório. Você procura e nos encontra. Este é o último In Memoriam de 2020, né? Hoje, segunda-feira, dia 28 de dezembro. E como não poderia deixar de ser, embora nós tenhamos falado de alguns desses artistas em datas bastante próximas do seu falecimento, né, ao longo desse ano, como foi o caso de Gésio Amadeu, Chica Xavier, né, nós, nesse último programa do ano, vamos falar de alguns artistas que nos deixaram no decorrer do ano de 2020, né? Artistas bastante significativos para os trabalhos em televisão, novelas, séries, minisséries, programas, enfim, né? E vamos abordar esses falecimentos por ordem cronológica dos falecimentos, né? Desde janeiro agora até dezembro, né? Então, de alguns deles, como eu disse, nós já falamos, pode procurar aqui no nosso canal, na playlist do In Memoriam, mas, de qualquer maneira, vamos citar essas figuras em mais uma homenagem a elas, não é? Bom, em janeiro, logo dos primeiros dias de 2020, no dia 5, aos 78 anos, vítima de um AVC, né, um acidente vascular cerebral, faleceu o ator Luís Parreiras. Participou de novelas como O Rei do Gado, A Leoa, salvo engano meu também, Canoa do Bagre, né? E outras. E nos deixou lá nos primeiros dias de 2020. Né? Em O Rei do Gado ele interpretava o Orestes, que era o marido de Suzane, a personagem de Leila Lopes, que também já é falecida. Né? Também em janeiro, no dia 16, aos 91 anos, faleceu o cantor, compositor e apresentador de televisão Luiz Vieira, que na década de 60 apresentou na TV Excelsior, um programa com bastante sucesso, o Encontro com Luiz Vieira. Né? Ainda em janeiro, aos 87 anos, no dia 24 daquele mês, faleceu o comentarista esportivo Sérgio Noronha, que nos últimos anos da sua vida sofreu com o mal de Alzheimer. Né? Ele foi contratado da TV Globo por cerca de 40 anos e também da Band, né, na virada dos anos 2000 para 2010, antes que a doença o impedisse de conseguir trabalhar. Né? Sérgio Noronha sofreu uma parada cardíaca e, como eu disse, sofria, né, no final da sua vida com o mal de Alzheimer. No dia 17 de fevereiro, aos 83 anos, vítima de uma broncopneumonia, quem nos deixou foi José Mujica Marins, ou Zé do Caixão, como nós o conhecemos, né? Zé do Caixão, que teve programas na televisão, né, como Além, Muito Além do Além e Um Show do Outro Mundo, né? Além, claro, do seu trabalho muito significativo para o cinema brasileiro, que o fez, inclusive, ser conhecido, ser famoso fora do Brasil, né, com a alcunha em inglês de Coffin Joe. Zé do Caixão faleceu no dia 17 de fevereiro. E no dia 4 de março, aos 88 anos, vítima de uma tromboembolia pulmonar, após alguns dias internada por conta disso, né, faleceu a atriz Adelaide Quioso. Adelaide Quioso, que na televisão participou de poucas novelas, né? Inteiras ela só fez Deus nos acuda, de Silvio de Abreu, em 1992, e Feijão Maravilha, de Braulio Pedroso, em 1979. Mas é um dos principais nomes das chanchadas da Companhia Atlântida Cinematográfica, né? E também era acordeonista, tem uma interpretação famosa da canção Beijinho Doce, né?
E Adelaide Quioso fez Feijão Maravilha principalmente porque a novela fazia uma homenagem ao espírito das chanchadas da Atlântida, dos quais, né, esses filmes, né, dos quais a Adelaide foi uma figura de proa, né, uma das principais figuras, junto com Eliana Macedo, que também esteve com ela na novela, José Levgoy, Idem, né, entre outros. Aos 41 anos de idade, no dia 21 de março, faleceu o roteirista Bruno Lima Penido. Né? Bruno Lima Penido, que ao longo deste ano de 2020, e ainda estamos acompanhando, né, nós pudemos acompanhar a reprise de um dos trabalhos dele na televisão, que foi a novela Malhação Viva a Diferença, que ele escreveu junto com Karl Hamburger e equipe. Né? Bruno Lima Penido também foi um dos autores de Verdades Secretas, com Valcir Carrasco, em 2015. Né? Aos 51 anos, no dia 24 de março, depois de lutar contra um câncer, né, faleceu a atriz e coreógrafa Mariane Ebert. Ela participou da novela Barriga de Aluguel, de Glória Pérez, em 1990, né, entre outros trabalhos, mas infelizmente, ainda jovem, né, ela faleceu nesse dia 24 de março. E no dia 27, ainda do mês de março, aos 72 anos, nós perdemos, depois de problemas com uma leucemia e também contágio pela Covid-19, o desenhista, apresentador, enfim, um grande artista que marcou a infância de toda uma geração, mais de uma até, Daniel Azoulay. Né? Quem hoje gira pelos 40 e poucos anos, seguramente acompanhou com fervor os programas de Daniel Azoulay com a turma do Lambi Lambi na televisão. Né? E ele, infelizmente, ao tratar da leucemia, né, teve males de saúde, precisou ser internado e acabou se contaminando com o coronavírus. Né? Aí as complicações de um mal e de outro se juntaram e, infelizmente, faleceu Daniel Azoulay. No dia 17 de abril, aos 46 anos, sofreu um infarte que tirou a sua vida o ator Felipe Duarte, que nós pudemos ver faz pouco, né? Como o Gabo, da novela Amor de Mãe. Ele fez uma participação nessa novela de algumas semanas, né? E já havia concluído a sua participação, ao que consta, né? Antes da novela ser interrompida por conta da pandemia, no mês de março. Ele era bastante jovem, era um ator português, né? E infelizmente esse infarte tirou a vida de Felipe Duarte. No dia 4 de maio, aos 85 anos, né, foi encontrado morto o ator Flávio Miliaccio, que fez história, né, em diversas novelas. A mais recente foi Órfãos da Terra, de Thelma Guedes e Luca Rachid, né, e participou de muitas outras novelas, né, como A Próxima Vítima, O Primeiro Amor, Corrida do Ouro, O Grito. Foi o tio Maneco em muitos e muitos episódios da série na TVE, né, do Rio de Janeiro, e também em filmes para o cinema, né? Esteve também no elenco de Passione, enfim, muitos e muitos trabalhos desse ator na televisão, no teatro. E, infelizmente, ele foi encontrado morto em casa com uma carta, né, que deu a entender ali claramente que, infelizmente, Flávio Miliaccio suicidou-se, né? Aos 90 anos, poucos dias depois, no dia 7 de maio, faleceu a atriz, apresentadora, radialista, política, né, Daisy Lucidi, que os mais jovens podem ter conhecido, né, ter tido contato com ela pela primeira vez, quando ela interpretou Valentina, a avó de Clara, que era Mariana Ximenes, na novela Passione, de Silvio de Abreu, em 2010. Né? Ela foi vitimada também pela Covid-19. Né? Ela se contaminou com o coronavírus e não resistiu às complicações respiratórias provocadas por esse contágio. Né? No dia 3 de junho, aos 85 anos, faleceu a atriz Maria Alice Vergueiro, que está no ar no canal Viva, na reprise da novela Sassaricando, no papel de Lucrécia Abdala, cunhada do Aparício, que é o Paulo Autran, apaixonada por ele desde a juventude, enfim, né? Maria Alice Vergueiro, ela se internou para tratar um quadro de pneumonia
e acabou falecendo de pneumonia, mas com a suspeita de que tenha contraído também o novo coronavírus, né? Não foi comprovado à altura da sua morte que ela estivesse com Covid-19, mas é uma suspeita que foi levantada na ocasião, né? Aos 89 anos de causas não reveladas, no dia 27 de junho, faleceu a atriz Linda Crystal, que era argentina de nascimento, né, e fez carreira nos Estados Unidos, especialmente no papel de Dona Vitória na série Chaparral, na década de 60. Essa série ela teve recentemente episódios exibidos na TV pelo canal TCM, na TV paga, né, e também pela Rede Brasil de televisão. No mesmo dia, 27 de junho, aos 84 anos, faleceu a apresentadora de televisão Clarice Amaral, que comandou diversas atrações na televisão, entre elas a grande gincana Que Bom e o programa que levava seu nome na TV Gazeta nos anos 70, né? Clarice Amaral em Desfile, que deu origem ao Mulheres, que inicialmente foi Mulheres em Desfile, depois só Mulheres, e há algum tempo é apresentado por Regina Volpato, né? Em 1º de julho, aos 85 anos, a Covid levou mais um grande valor da nossa televisão. José Itamar de Freitas, que foi diretor do Fantástico por muito tempo, entre as décadas de 70 e 90, né? E também trabalhou na produção do Jornal Nacional na TV Globo, né? O jornalista também foi uma das vítimas da Covid-19. Aos 96 anos, no dia 3 de julho, uma parada cardíaca privou o Brasil do grande talento de Leonardo Vilar, que, na minha humilde opinião, é um dos maiores atores que nós já podemos ver aqui no Brasil, tanto na televisão quanto no cinema. Quem teve a sorte de poder vê-lo no teatro, né? Infelizmente não foi o meu caso. E Leonardo Vilar tem uma carreira coroada de grandes interpretações em sucessos históricos, né? Como O Pagador de Promessas, Os Ossos do Barão, Ação entre Amigos, Escalada, também O Grito, né? E muitos outros. No dia 16 do mês de julho, aos 65 anos, faleceu o diretor de televisão Del Rangel. Del Rangel dirigiu novelas como Cambalacho, O Outro, Éramos Seis no SBT, Sangue do Meu Sangue, também a versão do SBT, e trabalhou em várias emissoras. Trabalhou na TV Globo, no SBT, na Band, na Record e, mais recentemente, era um dos diretores da TV Cultura. Infelizmente, ele nos deixou ainda bastante jovem, né? Aos 65 anos de idade, como eu disse, no dia 16 de julho. E no dia seguinte, aos 78 anos, depois de enfrentar um enfisema pulmonar que se agravou com o contágio por Covid-19, faleceu o apresentador de rádio e TV, o grande jornalista José Paulo de Andrade, né? Na televisão, ele comandou diversos telejornais na Band, né? Especialmente jornais aqui em São Paulo, o Jornal de São Paulo, que depois passou a se chamar Rede Cidade, né? E no rádio, né? Na Rádio Bandeirantes, há muitos anos apresentava o Pulo do Gato, né, que é um dos programas históricos aqui do nosso jornalismo de rádio. José Paulo de Andrade, mais uma vítima da Covid-19, infelizmente. Aos 88 anos, em 23 de julho, faleceu o cantor e compositor Sérgio Ricardo, que figura aqui no nosso programa, In Memoriam, claro, pela sua significativa importância nas páginas da história da TV brasileira, pela sua atitude no terceiro Festival de Música Popular na TV Record em 1967, quando ele se revoltou com a plateia que o vaiava durante a execução da sua composição Bento Bom de Bola, né? Quebrou o violão e atirou para a plateia, né? Então, essa é uma página da história da nossa TV, né, que faz com que Sérgio Ricardo, além do seu valor artístico, claro, né, conste, e também aproveitando outros dois nomes muito importantes da música ligados de uma forma ou outra à TV faleceram também em 2020, no primeiro semestre, né? A cantora Cláudia Telles, filha de Silvia Telles, e Moraes Moreira, que compôs e ou interpretou canções tema de diversas novelas, né? Foi o Visconde de Sabugosa no especial Pirlim Pim Pim nos anos 80 na TV Globo, enfim.
Aos 90 anos, no dia 25 de julho, aliás, Sérgio Ricardo morreu de Covid, né? Morreu de Covid indiretamente, né? Ele teve Covid, curou-se e depois acabou sofrendo de insuficiência cardíaca, que foi a causa da sua morte. Aos 90 anos, em 25 de julho, um AVC matou o ator Turíbio Ruiz. Turíbio Ruiz participou de novelas em diversas emissoras, né? Desde a TV Excelsior, algumas das primeiras novelas diárias já o tiveram no seu elenco, e também fez novelas no SBT, como Marisol, na TV Globo, como Araguaia, Desejo Proibido, né? Algumas mais recentes, fez novelas em vários canais e também em programas de humor, teleteatros, enfim, né? Turíbio Ruiz. Em 31 de julho, aos 70 anos, faleceu de câncer a atriz Dilma Lois. Dilma Lois, que foi Anita Medrado na novela O Bem Amado, em 1973, filha de Lídia Matos e Urbano Lois, duas grandes figuras também da nossa TV, né? E mãe de Vanessa Lois, que é atriz como ela, e esposa do ator Tiago Lacerda, né? Dilma Lois teve carreira também em cinema e estava retirada da televisão já fazia algum tempo, né? Aos 73 anos, no dia 5 de agosto, problemas de hipertensão haviam levado alguns dias antes ao ator Gésio Amadeu se internar num hospital, né, para cuidar da hipertensão, e no hospital ele acabou infelizmente se infectando com o novo coronavírus, que foi a causa da sua morte, né? Aos 66 anos, no mesmo dia, 5 de agosto, infecção generalizada foi a causa da morte da atriz Leila Cravo, que participou de novelas nos anos 70, como Corrida do Ouro e Sinal de Alerta, e estava afastada da mídia fazia algum tempo, né? Em 8 de agosto, aos 88 anos, o câncer de pulmão infelizmente venceu a atriz Chica Xavier, que é uma figura que todo mundo que gosta de novela seguramente admira e respeita, né? Chica Xavier participou de diversas novelas, como Sim a Moça, Fera Radical, Duas Caras, Pátria Minha, Força de um Desejo, Senhora, O Grito, uma infinidade de trabalhos que só reafirmaram cada vez mais o seu grande talento, né? Depois, está aqui o meu caderninho, companheiro de In Memoriam, porque com data e causa de morte não se brinca, né? Em 24 de agosto, aos 85 anos, de causas não reveladas, faleceu a apresentadora Xenia Bier, que é uma figura muito cara, especialmente ao público de programas femininos, desde os anos 60, e que nos últimos anos não atuava mais na televisão, mas escrevia para revistas, né? Já nos anos 90, começo de 2000, Xenia Bier tinha uma coluna na Contigo e depois foi trocando de veículo, mas sempre escrevendo, né? Atuou na TV Cultura na sua fase comercial dos Diários Associados, também atuou na TV Bandeirantes, né? Xenia Bier. Aos 86 anos, no mesmo dia, 24 de agosto, faleceu o jornalista Washington Novaes, que trabalhou na TV Cultura e também foi o grande responsável, né, pela série Xingu, muito conhecida e premiada, exibida na década de 80 pela TV Manchete. Aos 71 anos, no mesmo dia, aliás, 3 dias depois, 27 de agosto, devido a problemas de saúde que envolviam diabetes e também insuficiência renal, faleceu o produtor musical e jurado de TV Arnaldo Sacomani, né, que se tornou bastante conhecido do grande público justamente com essa condição de jurado de TV em programas como Astros, Qual é o Seu Talento e no programa do Ratinho. Aos 81 anos, no dia 31 de agosto, uma parada cardíaca matou o ator Pietro Mário, que ao longo deste ano de 2020 pôde ser revisto como o Dr. Nicolau Calamares em Chocolate com Pimenta no canal Viva. Foi o Capitão Furacão no começo da TV Globo, né? Apresentava esse programa infantil e participou de muitas novelas, às vezes em papéis pequenos que duravam poucos capítulos, né? Mas participou de diversos trabalhos, tinha uma voz muito característica, era também dublador, né? E infelizmente nos deixou neste ano de 2020.
Aos 81 anos, no dia 27 de setembro, complicações do mal de Alzheimer vitimaram o ator e diretor de teatro e televisão Emílio Di Biase. Emílio Di Biase foi um dos diretores de novelas como O Rei do Gado, Os Imigrantes, Os Adolescentes, né? E trabalhou bastante com Benedito Rui Barbosa, né? E é um ator ator e diretor, né? Ninho da Serpente, ele foi como ator, não dirigiu. Ele interpretava o mordomo Cassiano, na casa liderada ali pela dona Guilhermina, que era a Cleide Diácones, né? Emílio Di Biase, um nome muito significativo, especialmente do nosso teatro, apesar desses trabalhos na televisão, né? O teatro foi o grande forte da carreira dele. E nos últimos anos sofria com o mal de Alzheimer. No dia 29 de setembro, aos 71 anos, faleceu Márcia Cardial, que na década de 60 foi atriz e apresentadora, né? Essa geração dos anos 60 se lembra muito bem de Márcia Cardial como apresentadora do infantil Zastras, na antiga TV Paulista, que depois se tornou a TV Globo de São Paulo, né? Ela também participou de novelas na TV Paulista e, conforme atingiu a adolescência e a idade adulta, retirou-se da carreira artística, casou-se, né, e passou a dedicar-se à carreira de professora e de educadora. Márcia Cardial. Aos 77 anos, no dia 9 de outubro, complicações advindas do mal de Parkinson vitimaram o ator e diretor Cécio Thierry. Cécio Thierry está com um trabalho no ar no canal Viva agora, né, a novela Sassaricando, que ele dirigiu e na qual ele também faz uma participação como ator. E participou de muitas novelas, né? Dirigiu e integrou o elenco do Viva o Gordo, humorístico de Jô Soares, né? E entre as muitas novelas que ele fez foi o assassino Adalberto, de A Próxima Vítima, fez O Salvador da Pátria, fez Roda de Fogo, fez Escalada, fez Azar, fez Quem é Você, fez Champanhe, enfim, muitas novelas, né? E, além de tudo, Cécio Thierry tinha o talento no sangue herdado especialmente da sua mãe, Tônia Carreiro. Aos 77 anos, também no dia 12 de outubro, faleceu, depois de uma parada cardíaca, a atriz Conchata Ferrell. Conchata Ferrell, ela é muito conhecida do público de TV, especialmente, né, mundo afora, pelo seu papel de Berta, na série Two and a Half Men, né, ou Dois Homens e Meio, como ela é muito conhecida aqui no Brasil. Aos 47 anos, no dia 1º de novembro, faleceu após um AVC Tom Veiga, né? Que é muito mais do que um simples manipulador de boneco, né? Nós podemos chamá-lo de apresentador, né? Uma figura que sabia como ninguém entreter o público das manhãs da TV Globo, junto com Ana Maria Braga, ali dando vida ao Louro José, né? Infelizmente, ainda bastante jovem, uma perda muito sentida, porque o Louro José é mais do que um boneco, né? É mais do que um simples fantoche. E tanto é que a perda de Tom Veiga e, consequentemente, do Louro José foi sentida como nós vimos ter sido, né? No dia 18 de novembro, aos 83 anos, de causas naturais, né, faleceu o ator Jonas Mello, em São Paulo, onde ele vivia, né? Vivia sozinho. Pediu socorro a um familiar, um primo seu, quando viu que passava mal. O primo foi prontamente atendê-lo, né? Mas infelizmente foi o tempo dele chegar e já encontrou Jonas Mello morto, né? Jonas Mello atuou em várias emissoras, em novelas de grande sucesso, né? Algumas delas foram Meu Rico Português, João Brasileiro Bom Baiano, Coração Alado, Baila Comigo e Canavial de Paixões. Aos 58 anos, em 7 de dezembro, perdemos para a Covid-19 o ator Eduardo Galvão, né? É uma perda ainda muito recente, né? Mas nós não podemos deixar de mencionar nesse In Memoriam que diz respeito a todo o ano de 2020, né? Eduardo Galvão, que está no ar agora na reprise de A Viagem no canal Viva, no papel de Mauro, né? E também fez muitos trabalhos de sucesso, como Caça-Talentos, Despedida de Solteiro, O Salvador da Pátria, a recente Bom Sucesso, né? Entre muitos outros. Aos 86 anos, no dia 11 de dezembro, faleceu, né?
Complicações do mal de Alzheimer, também ligadas a uma pneumonia que ela adquiriu recentemente, né? Vitimaram, aos 86 anos, como eu disse, a apresentadora Zora Ionara, né? Apresentadora de rádio e televisão. Foi uma das estrelas dos primeiros anos da TVS no Rio de Janeiro, tinha o seu próprio programa, Horóscopo com Zora Ionara, né? E é uma voz muito conhecida de quem acompanha programas de variedades no rádio, né? Aos 64 anos, no dia 16 de dezembro, um câncer no baço, contra o qual ela lutou bastante nos últimos anos, né? Faleceu. Esse câncer no baço matou a atriz Rosalie Papadopoulos. Rosalie Papadopoulos participou da temporada de 2009, salvo engano meu, 2009, da Malhação. Ela interpretava a avó da personagem da Bianca Bin, que era a mocinha da história, né? Se eu não estou errado. E também participou de novelas como Louca Paixão, na Record, e Marisol, no SBT. Além de ter sido a Janete da Loteca, lá em Salário Mínimo, nos últimos anos da TV Tupi, e de ter protagonizado uma novela que começou a ser gravada, mas não chegou a estrear pela TV Gazeta, chamada Zulmira, na década de 70. No dia 17 de dezembro, aos 57 anos, vítima da Covid e em busca de uma vaga na UTI para ser tratada, né, mas com a situação que nós estamos vivendo das UTIs cada vez mais lotadas, infelizmente não deu tempo, né, com descaso ou não, né, acabou não dando tempo de tentar salvar a vida da atriz Cristina Rodrigues, que participou de novelas, participou de Malhação e também do programa Zorra na TV Globo. E no dia 20 de dezembro, né, faleceu aos 87 anos, também levada pela Covid, a atriz Nissete Bruno. Nissete Bruno, uma grande perda para o cenário artístico brasileiro, depois de mais de 7 décadas dedicadas aos palcos e estúdios, né? Nissete Bruno, uma presença muito marcante em diversos trabalhos na televisão, Rainha da Sucata, Próxima Vítima, Sétimo Sentido, Bebê a Bordo, Mulheres de Areia e muitos outros, né? Uma perda de 2020 e uma perda para esse vírus que nos assola, sorrateiro, né? Tomem cuidado todos vocês, porque não é brincadeira. Na próxima semana, o In Memoriam, já em 2021, está de volta num formato mais tradicional, vamos dizer assim, né? E fica o desejo de que nós tenhamos dias melhores no ano que chega. Obrigado a todos pela audiência, um abraço e até lá.